Sabe, operar na bolsa é uma questão de intuição ou é pura ciência? Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa abordagem bem diferente, a engenharia de trade. A ideia aqui é simples: trocar aquele feeling, aquele palpite, por fatos concretos. Então, no mercado, a gente basicamente encontra dois tipos de traders, né? De um lado, tem o trader do feeling, é aquele que opera na base do instinto, do palpite, da emoção do momento. Do outro lado, a gente tem o engenheiro de trade. Esse aí, bom, ele só confia em dados, em processo e em estatística. A diferença entre os dois é gigantesca, e é isso que vamos entender agora. E aí que entra um dado que é, olha, assustador. Cerca de 90% das estratégias de trading que as pessoas usam por aí nunca foram testadas de verdade, de forma rigorosa. E o resultado disso, a gente já imagina, né? Inconsistência, perda de dinheiro. É a receita para o desastre. Ok, então para botar ordem na casa, nosso plano de hoje é o seguinte: a gente vai começar entendendo essa briga entre sentimento e estatística. Depois, vamos passar pelos 4 passos do engenheiro, ver como se transforma uma ideia em código, o que é esse tal de filtro da verdade, como validar em tempo real e, para fechar, a gente fala da mentalidade de focar no processo, não só no lucro. Vamos lá. É isso. O ponto central de tudo é esse conflito. De um lado, a emoção, o impulso, aquele agora vai. Do outro, a frieza dos números, a análise pura. E é exatamente nesse campo de batalha que a maioria dos traders, infelizmente, acaba tropeçando. É por isso que a engenharia de trade é tão transformadora. Ela basicamente tira o foco daquela esperança, da torcida por um ganho, e coloca toda a energia na construção de um processo. Um processo que é pensado desde o início para ter uma vantagem estatística. Não é sorte, é método. E qual é a solução? Bom, é um mapa. Um mapa bem claro, com 4 passos, que serve para guiar a criação e a validação de qualquer estratégia. Então o processo é esse aqui. Começa com uma ideia. Daí a gente programa essa ideia. O próximo passo é o backtest. E por fim, a validação em tempo real. A gente vai passar por cada uma dessas etapas, destrinchando tudo. Beleza, vamos mergulhar nos 2 primeiros passos que são a base de tudo. De onde tirar uma boa ideia e como transformar essa ideia em algo que pode ser testado de verdade. E a primeira coisa, o passo 1, é encontrar uma ideia. E olha, o segredo aqui não é tentar reinventar a roda, não. É muito mais sobre adaptar estratégias que já existem, sabe? Olhar para o mercado e ver padrões que se repetem. É se perguntar, e se? E se eu mudar o ativo? E se eu mudar o tempo gráfico? As ideias podem vir de livros, de especialistas, da internet. O importante é ter um ponto de partida. Ok, com a ideia em mãos, vem o passo 2, programar a estratégia. O que é isso? É basicamente traduzir as regras daquela ideia para uma linguagem que o computador entenda. Porque aí a gente consegue testar essa estratégia de forma automática e, o mais importante, objetiva, usando dados do passado. E agora a gente chega na etapa que é a mais importante de todas, de o filtro da verdade. Olha só esse exemplo. É um backtest de uma estratégia de média móvel no dólar futuro, num gráfico de 15 minutos durante um ano. Os resultados? Uma taxa de acerto de 65% e um lucro líquido de mais de R$ 5.000. À primeira vista parece ótimo, né? Promissor. Então, a pergunta é, essa é uma estratégia vencedora? A gente olha esses números e a vontade de dizer sim, com certeza. Mas a história que os dados contam quase sempre é mais complexa do que parece. E é aqui que mora o perigo. Tá vendo esse número? Menos R$ 3.800. Esse foi o rebaixamento máximo, o famoso drawdown. Isso quer dizer que em algum momento essa estratégia que parecia vencedora fez a conta cair R$ 3.800 do pico de lucro. É o tipo de susto que o lucro líquido final esconde, é o risco que não aparece na primeira foto. Então, fica a lição. Uma taxa de acerto alta não quer dizer nada sozinha. Uma estratégia pode ganhar na maioria das vezes, mas se nas poucas vezes que ela perde o prejuízo for enorme, o risco simplesmente não compensa a recompensa. Olhando o gráfico fica ainda mais claro. Aqui no gráfico de 15 minutos, a gente vê a barrinha do lucro, de R$ 5.290, e logo ao lado, a do rebaixamento máximo, de R$ 3.800. Elas estão muito próximas. O risco está quase do tamanho do lucro. Mas agora, olha que incrível o que acontece. O engenheiro vai lá e mexe em uma única coisa, o tempo gráfico. Sai de 15 minutos e vai para 60 minutos. O resultado? O lucro quase dobra, vai para 9.800. E o risco?
O rebaixamento cai para menos da metade, para 1.570. É uma mudança brutal. A relação risco-recompensa ficou muito, mas muito melhor. Ok, agora sim, com uma estratégia que passou pelo filtro e foi otimizada, a gente pode ir para o último passo, a validação em tempo real. É a hora de ver se a teoria realmente funciona na prática. E o que isso quer dizer? Quer dizer que antes de colocar dinheiro de verdade na estratégia, é preciso rodar ela num simulador ou com um lote mínimo, sabe? Só para confirmar que o desempenho na vida real bate com o que o backtest mostrou. É a última camada de segurança para proteger o capital. E tudo isso que a gente viu nos leva à grande filosofia, a ideia central por trás de todo esse método. Um engenheiro testa a ponte antes de deixar os carros passarem. No trade, o backtest é o seu teste. É exatamente isso. Não se pode colocar o capital em risco numa estrutura que não foi testada à exaustão. Então, o que a gente tira de tudo isso? Primeiro, que trading de sucesso é resultado de um processo, não de sorte. Segundo, que os dados sempre vão revelar verdades que o feeling esconde. Terceiro, que pequenas mudanças, como a gente viu no tempo gráfico, podem ter um impacto gigantesco. E a lição final, testar, refinar e validar, sempre, antes de arriscar. Isso deixa a gente com uma última reflexão. A abordagem ao mercado deve ser a de um apostador, que conta com a sorte, ou a de um engenheiro, que confia no processo. A engenharia de trade, sem dúvida, aponta para a segunda opção.